Que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado. Bom, João Pinto diz que destituição do João Lourenço pode causar uma crise política no país. E Miaela Weba responde dizendo: destituição é uma das consequências quando o presidente viola a Constituição. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV que chega até você, a TV que não bajula você, manica. Bem gindongo no camarada João Pinto. Aí, ó, ficou calado, chorou lá nos bastidores, agora tá a vir falar. Boca de aluguel. Esse mesmo é boca de aluguel. O bajulador, o único deputado no mundo que ganhou o prêmio da bajulação é João Pinto. Sim, ele ganhou o prêmio da bajulação. Depois eu vou colocar aqui para vocês, oferecido pelo Manuim, tá entendendo? Antes de entrar aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, família, que é essencial para nós. Agora, se você não curtir também, deixa dislike, é tudo engajamento. Ok, família? Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante. Então, sem mais blá blá blá, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia. João Pinto, com medo de João Lourenço perder o mandato, vem a público dizer que a destituição do Lumpeno pode causar uma grave crise política no país. Só que tem resposta à altura da doutora Weba, dizendo o seguinte: a destituição do Lumpeno já é o que falo, né? É uma das consequências quando o presidente da República viola a Constituição. Tá entendendo? Para quem não sabe quem é esse bajulador de nome João Pinto, um pai de família, mas que vem a lamber a bota e o cu desses cidadãos criminosos e militantes do MPLA, tá entendendo? É esse mesmo que disse o seguinte: olha, um processo de acusação à destituição do presidente Lumpeno é um expediente perigoso e, mesmo tendo legitimidade democrática, pode desencadear uma crise política sem precedente, não bastando a iniciativa que exige requisitos especiais e aprovação com uma maioria qualificada. Admitamos que, sendo a oposição a fazer a iniciativa, fosse apresentada também um processo de perda de mandato contra alguns deputados da oposição, questionou. Parece-me que isto mostraria o perigo que é pensar que a vontade do grupo parlamentar ou de um conjunto de deputados pode ser feita sem risco de ponderabilidade. Angola tem um presidente da República que roubou o poder, tá a entender? Sim, na minha visão, mas na visão do bajulador, foi eleito e exerce o mandato até 2027. Qualquer limitação de mandato só ocorre por renúncia, autodemissão e destituição, que é constitucional. O próprio João Pinto, o bajulador, estava aqui a público confirmar que é constitucional. Tá a entender? É basicamente isso. Olha, a renúncia do presidente da República e não carece de justificação. Na autodemissão, há uma crise que responsabiliza um parlamento hostil para dissolver e convocarem-se novas eleições. Mas se estiver no segundo mandato, não poderá concorrer. A autodemissão ocorre para um presidente da República sem maioria e quem pode fazer para ganhar as eleições seguintes para sanar o embaraço de falta de maioria. Claro que podia servir para escamotear uma situação avantajosa para a cabeça de lista ou do partido com maioria relativa, não fazendo sentido quando se tem maioria absoluta e coesão política. O processo de destituição no sistema de governo angolano é complexo e extenuante por requisitos substanciais no fundo e de forma, e não basta a vontade de uma maioria do grupo político. É um poder partilhado entre o parlamento e os tribunais constitucionais e supremo, conforme o tipo de acusação que deve ser concreta e com prova e não nas generalidades políticas. Se concluída a resolução da acusação do Parlamento aprovada por 2/3 dos deputados e a efetividade de funções, pode o Tribunal Constitucional ou o Supremo dar início do processo até a conclusão nos prazos previstos. Diferentemente do sistema sul-africano, onde a demissão depende do voto de confiança da maioria absoluta do Parlamento. Tem lógica pelo facto do presidente sul-africano ser eleito pelo Parlamento e o angolano é eleito pelo povo. Consta no boletim de voto e encabeçada a lista do partido mais votado. Por isso, numa democracia como a nossa, com
o seu percurso de reconciliação nacional, na formação da SFA e da polícia do MPLA, é preciso ter cautela, vai tomar naquele lugar, senhor. É preciso ponderabilidade dos atores políticos por correr-se o risco de radicalização política pelo facto da maioria apoiar o seu presidente que encabeça a lista e ser coerente por lealdade e ainda não se fosse só julgado e provado pelos tribunais constitucional ou supremo e destituir o presidente é complexo e incerto. É um check and balance para que o presidente da República não fique ao sabor das maiorias e muito menos das a obstruírem a governação. Estamos a viver uma situação de excepção econômica não declarada pelo Parlamento. Exige cautela ou responsabilidade dos atores sob pena de crise política, o que não devemos desejar nesta fase de dificuldades do nosso povo. Se o MPLA ousasse a sua maioria para um processo de perda de mandato de deputados como forma de contrapor o que faz a oposição ou extinguir a UNITA, como podia ter feito? Por isso, devemos harmonizar a sociedade sem radicalização. Devemos buscar soluções consensuais para superarmos como já ocorreu no passado. Usar a iniciativa para criar factos políticos pode ser perigoso se os outros usassem também negatividade ou negativamente a sua maioria. Seria positivo o MPLA e a UNITA superarem mal-entendidos ou ambições pessoais ou subjetivismo liderantes para harmonizar a sociedade. Somos capazes. A ambição ao poder deve ser guiada com princípios da moralidade política e princípios constitucionais, né? Por João Pinto. Mano, isso aí é tudo balela. Eles estão com medo. Sim, família, é facto. Eles estão com medo. E agora João Pinto veio aqui falar porque não... A UNITA, o MPLA também pode formar maioria para destituir os deputados da UNITA. O João Pinto é cão, mano. É um cão esse. Desculpa-me lá os filhos dele, mas lixam-se também os filhos deles porque são todos coniventes com o pai. Mas João Pinto é um cão quando ele vem a público falar isso. E esse é um professor, né, de ciências políticas. Ele é um professor, se diz ser professor, mas vem a público falar essas porcaria na boca dele. O que é que os deputados fizeram? Cometeram algum crime? O presidente da República, como disse aqui Miaela Weba, que deu uma resposta à altura para você. Tá entendendo? A destituição acontece quando o mesmo... né, comete crimes ou viola a Constituição. E o presidente da República tem cometido crimes constantes. Está entendendo? E isso a olho nu. Por quê? Porque nunca chegaram ao público falar para ele, vamos dar um impeachment para você. Hoje, agora, estão querendo vos dar um impeachment. Estão a vir aqui a público, culu. Vão rir vocês. Está entendendo? A minha ela web para responder esse lúmpeno do João Pinto veio a público dizer o seguinte: o grupo parlamentar da UNITA na oposição anunciou, né, que vai lançar ao Parlamento uma iniciativa visando destituir, né, o presidente lúmpeno de nome João Lourenço, que na sua ótica subverteu o processo democrático consolidado, um regime autocrático e permitiu o aumento da corrupção entre titulares de cargos políticos dependentes dele, entre outras acusações. Fonte RFI, né? Vamos lá ouvir aqui a matéria por parte da Miaela Weba, ok? Let's get it. Em conferência de imprensa nesta quarta-feira, o grupo parlamentar da UNITA disse que estava prestes a lançar no plenário uma proposta de iniciativa para a constituição de processo de acusação e destituição do Presidente da República, a quem acusam de ter subvertido o processo democrático, tendo consolidado no país um regime autoritário, que atenta contra a paz e contra os direitos fundamentais dos angolanos. Sob a sua alçada, referem que o Estado foi capturado por uma oligarquia que é dirigida, mantida e controlada pelo Presidente da República, sendo que este último também atentou e atenta contra a dignidade da pessoa humana, a concretização da independência nacional e contra a construção da paz social e da unidade da nação. Noutro aspecto, a UNITA considera ainda que, enquanto titular do Poder Executivo, pelos poderes que detém e utiliza nos termos da Constituição, tornou-se no único responsável político pela crise geral de governação que o país vive, que ele altera ou subverte o Estado de Direito constitucionalmente estabelecido, nomeadamente os direitos, liberdades e garantias estabelecidos na Constituição da República, na Declaração Universal dos Direitos do Homem, e noutros documentos internacionais vinculantes subscritos por Angola.
Segundo o segundo maior partido angolano, existem também fortes evidências de coação contra órgãos constitucionais, designadamente a Assembleia Nacional, a Procuradoria-Geral da República, PGR, o Ministério Público. Há igualmente evidências claras de interferência do Presidente da República, controlo, instrumentalização e manipulação dos juízes dos tribunais superiores. Existem também evidências bastantes de violação dos princípios constitucionais da transparência, da boa governação e da responsabilização, da parte do Presidente da República, na execução do Orçamento Geral do Estado, hoje, e aumentaram igualmente as evidências de atos de corrupção ativa e passiva no seio de titulares de cargos políticos, dependentes do Presidente da República que, mesmo depois de receber denúncias, queixas e reclamações diversas, manifesta inação, tolerância, conivência ou desdém. Questionada pela RFI sobre esta iniciativa, Miaela Weba, deputada da UNITA, disse que os parlamentares do grupo a que pertence entendem que nos últimos tempos há matéria penal e há matéria violadora da Constituição e são duas coisas que a Constituição exige para que haja destituição do Presidente da República. Ao referir que os fatos só no requerimento de acusação é que vão ser efetivamente apresentados, a parlamentar sublinha que já há alguns que vieram à tona na imprensa, alguns casos de corrupção. Miaela Weba cita nomeadamente o facto de o próprio Tribunal de Contas ter recebido publicamente uma ordem do Presidente da República no sentido de viabilizarem os concursos sem se exigir o visto do Tribunal de Contas, o que configura um atentado ao regular funcionamento das instituições. O facto de o Presidente da República ter tido dois comportamentos diferentes relativamente aos juízes conselheiros, os presidentes do Tribunal Supremo e do Tribunal de Contas. Um pediu para pedir a sua demissão. Outro manteve a confiança política, mesmo sabendo que alegadamente estava a ser acusado de crimes graves. Ao invocar os procedimentos a serem observados no requerimento a ser formulado pelo grupo parlamentar da UNITA, a deputada refere que o documento necessita de 73 assinaturas no mínimo e posteriormente, para que passe, o requerimento precisa de 147 votos favoráveis, sendo que Miaela Weba sublinha que em todo o processo relacionado com a destituição do Presidente da República é mediante votação secreta. Portanto, isso vai ser o primeiro grande desafio para o Parlamento angolano porque nunca houve votação secreta no Parlamento angolano. Questionada sobre a viabilidade desta iniciativa tendo em conta que o MPLA no poder é maioritário no Parlamento, a deputada declara que existem muito patriotas no grupo parlamentar do MPLA e que acredita que o voto aberto inibe as pessoas porque gera o medo e o voto secreto dá a garantia de que os deputados vão exercer a sua liberdade de modo que não haja posteriormente caça às bruxas. Neste sentido, a parlamentar considera que há a possibilidade de a discussão ir avante e que mesmo que o presidente não venha a ser destituído, positivo o facto de se estar a discutir isso em Angola, de os cidadãos perceberem que ninguém está acima da lei, perceberem que o Presidente da República, quando viola a Constituição há consequências, e que uma das consequências é o início de um processo de destituição. Miaela Weba mostra-se convicta de que esta iniciativa pode traduzir-se numa inflexão da política do presidente, no caso dele, não ser destituído. É um alerta porque significa que há um parlamento que tem a possibilidade de iniciar um processo de destituição e se o presidente continuar a ter condutas violadoras do Estado de Direito Democrático, pode efetivamente perder o seu mandato, conclui a responsável política. Família, vocês ouviram? Então é basicamente isso. O vídeo de hoje foi esse. Se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo, comenta porque sabe a notícia. Você não sabe para nós, então é notícia. Nossa campanha para aprender a família Neto, a família de Geloco, a família de Chat, todos continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição do nosso vídeo. Queria saber um importante. É um dia, até o próximo vídeo MSTV. Até ver que chega até você. Até ver que não vai jogar você, maniga.